Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes, que não tem a ver necessariamente com a religião. E eu vou dar um exemplo. Você pode ser cristão, Sim. você se converte ao budismo. O que você é agora? Budista. Se você deixa de ser budista e agora você não é nada, você não é nada. É. Tem judeu que não é nada e que ele vai continuar sendo judeu. Ele pode se converter para o judaísmo e ele continua sendo judeu. Ah, tá. Então não Ele tem a ver pode com não a acreditar religião. em Deus, ele vai continuar sendo judeu. Tá. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica, mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz, ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas, porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Ah, não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir dogmas. Eu não cumpro. Mas você continua pertencendo a essa história no final das contas. Entendi. Então, você tem uma história em comum, você tem tradições em comum, você tem uma coisa em comum e você tem um futuro em comum. Isso junta e tem pertencimento. Tudo bem que isso é moldável ao longo da história, vários povos foram se acoplando e se mudando. Pode ser que daqui a 1000 anos outras coisas existam. Hoje é essa a realidade. E aí, com Herzl, o austríaco lá na história, só para terminar, o cara é julgado, o Herzl vai escrever um livro chamado The Judenstaat, em alemão, ele vai escrever um livro chamado Estado Judeu. E aí isso vai começar a chamar a atenção de delegados, comunidades judaicas ao redor do mundo, que vão se juntar na Suíça e vão constituir a Organização Sionista Mundial, que vai trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele coloca como opção no livro Argentina ou a região da Palestina, mostrando 2 lugares que têm vastos territórios abertos, apesar de haver população, e que comprar territórios nesses locais que poderiam resultar na criação de um Estado num futuro. E aí o que acontece? Obviamente que as pessoas votam para ser na região da Palestina e não na Argentina. E as pessoas começam a emigrar para lá e comprar terras, na costa, principalmente, onde hoje é Tel Aviv, Haifa e entre os dois. E as pessoas começam a estabelecer comunidades agrícolas bastante comunistas, no sentido de igualdade total de trabalho, salários, casas, tudo. Estou falando de 1910, 1908. E isso acaba crescendo, as pessoas acabam imigrando cada vez mais. E essas imigrações acabam causando... A gente tem que tentar lembrar a história mundial. Primeiro, o Império Otomano vai entrando na questão da Primeira Guerra Mundial, perde o controle dos territórios que o Império Otomano dominava, que eram vastos. E aí os ingleses vão fazer um acordo com os franceses para dividir a região que eles iam pegar para eles por causa do fim do Império Otomano. Eles iam comandar e dominar e administrar. Assim eram os poderes imperialistas de império, né? A Inglaterra, a França, Bélgica, eles comandavam países, né? Bélgica no Congo e por aí vai, né? A França na Argélia, a Inglaterra em metade do planeta, né? E por aí vai. Então, eles vão dividir e nesse acordo eles vão separar Síria e Palestina. Síria, região, fica com os franceses, Palestina, região, fica com os ingleses. E aí essa é a primeira... Vai fazer uma divisão, uma coisa que era vista como uma coisa só, vai fazer uma divisão entre 2 partes. Em 1917, o presidente da época da Organização Sionista Mundial, Chaim Weizmann, que era um químico, ele descobre a fórmula da acetona. Ele que inventou a acetona, que tira esmalte da unha. Só que a acetona faz bomba também. Caraca. Se você colocar acetona num lugar, eu não sei, sou... Você jogar a Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira e tal, e ele vai chegar para os ingleses e falar, olha, eu te dou a fórmula disso aqui, para você conseguir lutar, terminar a Primeira Guerra, lutar contra os alemães, só que você tem que fazer uma declaração que você é favorável de que quando esse território cair em mãos inglesas, vocês vão ser favoráveis para criar um lar nacional judaico em parte desse território para os judeus. E os ingleses aceitam e fazem a declaração Balfour. Cara, por causa da acetona, olha só. É a primeira declaração pública de um poder, no caso, o maior poder do mundo na época, a Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje, mas na época era a Inglaterra, falando, nós reconhecemos a legalidade, o direito de os judeus poderem ter um lar nacional naquela região. A lei internacional
Vilela, não existe. Ela é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de várias, de vários costumes entre os países. Então, os países costumam fazer uma coisa, eles vão fazer, e se aquilo se torna costumeiro, 30, 40 países estão fazendo, aquilo é considerado lei internacional ou parte da legislação internacional, porque os países são soberanos. Eles não podem... Colocar uma lei acima disso. Exatamente. Então, aqui no Brasil, ser homofóbico é ilegal, dá crime, é cadeia. No Irã, ser homossexual é crime e dá cadeia e morte. Tá vendo, Mandíbula? Então, quem decide o que é direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Então, nós achamos que eles violam direitos das mulheres, porque a mulher é obrigada a sair com véu na rua, e a mulher não pode se separar sem aval do homem. Por aí vai. Lá, eles acham que isso traz liberdade para a mulher. Quem decide de forma mundial o que é certo e o que é errado? Universal, né? É universal. Universal. E aí? Nós partimos do princípio que nós estamos certos, mas eles partem do princípio que eles estão certos. Aí você fica nessa discussão. Então, os ingleses fazem essa carta, e isso começa a causar problemas na região da Palestina, porque os árabes também querem os seus movimentos nacionais. E aí começam os movimentos nacionais no Egito, aí depois a Arábia Saudita é dada para a família Al Saud, por isso que vem o nome Arábia Saudita, ainda Al Saud, a casa de Saud, que são os mantenedores, os administradores, os caras a família que tinha a custódia das mesquitas sagradas. Imagina 1600. Tinha lá a mesquita de Meca e Medina, 2 lugares mais sagrados do Islã. Quem administrava? Quem limpava? Quem pagava funcionários? Quem mandava? Tinha que ter alguém que estava mandando lá, certo? Exatamente. Então, essa família Al Saud é a família que eles têm meio que uma prova documentada de descendência direta de Maomé. E por isso eles são considerados os enviados a serem os administradores daquela região. Já ouviu falar de Lawrence da Arábia? Sim. Ele foi um cara da Inglaterra que fez umas alianças lá com os árabes para os árabes não se colocarem contra os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Em troca, eles deram a independência da Península Arábica para os árabes. Eles não sabiam ainda que tinha embaixo da terra. Se eles soubessem, talvez eles não tinham dado. Mas eles deram para a família Al Saud o controle da Península Arábica. E tinha uma outra família. E aí, o que acontece? Essas divisões acabam gerando uma certa revolta de outras populações. Então, a população árabe que estava na região da Palestina, ela vai... Ela também quer independência. E os ingleses, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Convenção de San Remo, na Itália, eles falam, a região da Palestina comandada pelos ingleses. Qual é a região da Palestina? De acordo com a Convenção de San Remo, onde é Israel hoje, Gaza, Cisjordânia e Jordânia, até a fronteira com o Iraque. Aí, em 1922, a Liga das Nações é criada, o que antecedeu a ONU. Aí, em 1922, a Liga das Nações ratifica. Mas os ingleses falam, não, mas a gente quer dar uma parte desse território para uma outra família. Família Hashemita. Quem é a família Hashemita? Os que competiram com Al Saúdes lá pela Península Arábica e perdem. E são expulsos. Aí eles ligam para os ingleses e falam, escuta, a gente também ajudou vocês, também fez aliança, cadê a nossa terra? Aí os ingleses, tá bom, vamos dar tudo que está na margem oriental do Rio Jordão, até a fronteira com o Iraque, é de vocês. Aí se cria, na região da Palestina, um Estado árabe, Reinado Hashemita da Transjordânia. Eles poderiam ter chamado Reinado Hashemita da Palestina e o problema está resolvido, praticamente. Mas eles criaram o Reinado Hashemita da Transjordânia. E, a partir daí, 78% do território passa a não poder mais ter imigração judaica. Sobrou 22%, que é a costa. Se você quiser, eu mostro aqui no mapa. Vou abrir aqui. Que ano que a gente tá aí? 1922. Aqui, ó. Tá enxergando aí? Tô. Egito. Aqui. Aí, Israel. Então, isso aqui era... Tudo isso daqui, ó. Tem como só diminuir um pouquinho o brilho do iPad? Por favor. Mesmo? Melhorou? Melhorou. Tem como escrever em cima do mapa, não? Não, né? Será?
Não, então não, deixa. Dá pra ver aqui, ó. Ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Tudo Tá. isso daqui era a região da Palestina. Quando os ingleses falam, não, vamos criar o reinado hashemita da Transjordânia, eles cortam aqui. E tudo isso aqui tá pra cá, Tá. passa a ser o reinado da Transjordânia. E aí sobra só essa região daqui. Os judeus estavam... Aqui também. Não, isso é o Sinai, isso é Egito. Tá. Só onde tá essa linha daqui, tudo isso Entendi. aqui. E os judeus estavam basicamente concentrados na costa aqui, nessa parte que tá aqui, nessa parte verde que tá aqui, mais ou menos. Tá. Mais pra cá tinha mais populações árabes. Por isso que aqui, ó, isso aqui tudo é a Cisjordânia, é uma montanha. Então quem tá aqui em cima vê quem tá aqui embaixo. Então tem toda uma questão estratégica e tal, complicada. Entrei num restaurante aqui que não era pra entrar. Então, no final das contas, aí que acontece? Começa a ter distúrbios aqui. Os ingleses estão aqui dentro. Aí os ingleses vão oferecer uma primeira proposta de divisão, em 37. Uma parte para os judeus, a costa é um pedacinho aqui do norte, o resto para os árabes, para criar um Estado árabe 2 na região da Palestina. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam, e eles lançam a revolta árabe, ou seja, 1920, pogroms, perseguições a judeus. 1929, pogroms, perseguições a judeus. Os judeus são expulsos de Hebron, que é uma cidade que fica aqui, ó. Aqui é o túmulo dos patriarcas, onde está Abraão, Isaac e Jacó, as matriarcas e tal, dos 3 povos, mas os judeus também moravam aqui há milênios. 90 famílias são mortas. E aí os judeus acabam fazendo também grupos paramilitares, Irgun, Lehi, Haganah, Palmar, que são grupos paramilitares que vão revidar. E muitos desses grupos eram radicais também. Alguns menos, alguns mais. Caos total. 1933, Hitler sobe ao poder. 1936, começa a revolta árabe. Os ingleses ficaram com medo que os árabes iam se aliar a Hitler. Caramba. Que nem na Primeira Guerra Mundial, que eles tiveram que os árabes se aliassem aos otomanos. Aqui eles tiveram medo que os árabes se aliassem a Hitler. Então eles vão fazer a proposta, chama Proposta Peel, que era o nome do ministro na época lá. 20% desse território que sobrou para os judeus, 80% para os árabes. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Quem rejeita? O Mufti de Jerusalém e Jamil al-Husseini. Aí começa uma revolta que vai durar até 39. Em 39, os ingleses trucidam a revolta. Então eles prendem um monte de gente, 5 mil árabes morrem e muita liderança é colocada para fora da região, incluindo o Mufti de Jerusalém. O que o Mufti faz em 39? Começa a Segunda Guerra Mundial, 40, 41, ele vai se encontrar com Hitler em Berlim. E ele chega para Hitler e fala, olha, muitos judeus que estão fugindo da Europa estão indo para lá. Quando você ganhar a guerra, vai para lá também, aplica a solução final lá também. Ou seja, traz o Holocausto para aqui também. Entendi. Só que Hitler perde a guerra. E aí se descobre os horrores do Holocausto. E aí a opinião pública mundial, obviamente, vai ficar do lado dos judeus, que estavam refugiados e desamparados e perseguidos e mortos, e 1/3 da população judaica praticamente morta, 1/4, 1/3, mais de 1/3 até. E aí nisso, a ONU é criada, em 45. E em 47, vai ter a partilha da Palestina, que a Assembleia Geral vai votar. Agora é importante também colocar, a Assembleia Geral não tem poder de lei. Não é que a ONU decide e acabou. A ONU é um mecanismo multilateral que serve para pressionar países a fazerem alguma coisa. Não necessariamente tudo que a ONU vota é obrigado a seguir, e nem tudo que eles votam é legal, é moral ou ético. Se agora se juntar 150 países e falar que não pode beber cerveja depois da meia-noite. E a liberdade individual de cada pessoa vivendo nos seus países. Então, a ONU vai votar numa partilha. E aí não vai ser mais essa região daqui, vai ser um pouco maiores. Os judeus vão ficar com uma parte da costa, uma parte do norte e o sul, onde tem o deserto do Negev. Já tinha uma população judaica morando aqui, 10 anos depois. Isso vai ser votado na Assembleia Geral na ONU. Na época a ONU tinha, 60 membros, 33 votos a favor. Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, vai Tem uma importância. Vai ser o presidente da sessão, muito, muito importante. Por isso que o Brasil abre também. É o primeiro país a abrir discursos na Assembleia Geral da ONU, sempre, todos os anos, por causa o Brasil é o país que inaugura, por alguma tradição. E o Oswaldo Aranha, vamos votar, 33 votos a favor, 10 abstenções, 13 contra.
Quem vota contra? Todos os países árabes da época, liderados pela Liga Árabe. O presidente da Liga Árabe chamava Azam Pasha. Ele era egípcio. E ele fala o seguinte na ONU. Ele pega o microfone, lá em Nova York, na UNM, né? Fica na UNM, a ONU, e fala assim: uma guerra que lembrará... Vai haver uma guerra que lembrará o massacre dos cruzados e dos mongols. Ele lembra que 1000 anos antes, o exército de Saladino conquistou toda essa área e matou todo mundo que estava aqui. Inclusive os cruzados. Os cruzados dominavam Jerusalém, eles perdem Jerusalém. O cristianismo perde Jerusalém na época. Então ele está falando de uma ameaça de massacre 2 anos depois do Holocausto. Em que boa parte da população que está aqui judaica está com uma tatuagem na mão e perdeu toda a família. Então, essas ameaças começam a rolar em 47, começam a deixar as pessoas que estavam nessa região com um certo medo. E os ingleses descem. Agora, a Assembleia Geral, se você não quiser seguir a resolução, você não segue. Se quiser seguir, você segue. E os árabes rejeitam. Tinha vozes moderadas árabes que queriam aceitar, mas elas não eram muito ouvidas. E existia aqui Era uma época que era difícil de você conseguir evitar desastres, como hoje em dia. Então, as pessoas aqui começavam a achar que ia haver uma guerra. Os ingleses decidem se retirar da região 6 meses depois da decisão da ONU. Foi em novembro de 47, então eles decidem 15 de maio de 48 sair, 6 meses depois. Começa uma guerra civil logo depois da decisão entre judeus e árabes na região. Lembrando que 10 anos antes, os ingleses expulsaram a liderança árabe e mataram 5.000 pessoas. Então, os judeus estavam mais organizados militarmente do que a população árabe local. 6 meses vai passar, chega um dia, 14 de maio, um dia antes dos ingleses irem embora, retirar as forças. Israel declara independência em 8 da noite. Carta de Independência de Israel estava dizendo que chamamos as nações árabes para uma convivência pacífica, baseada em direitos e deveres iguais a todas as pessoas que vão morar dentro do Estado. Toda a Declaração de Independência de Israel ela era voltada para, sim, um Estado lar nacional judeu, com identidades e símbolos judaicos, porém com direitos iguais embaixo da ideia de Estado para todos. No sentido de a bandeira tem uma estrela de Davi, tá bom. A bandeira da Inglaterra, do Reino Unido, tem uma cruz. Da Noruega também, da Suécia também, da Finlândia também. Então, a bandeira da Turquia, hoje a Turquia não é uma democracia, mas quando ela era, tem um luar crescente. Você tem vários símbolos, inclusive religiosos, em várias democracias, que são democracias de verdade. 100% de democracia não existe. Talvez você teria que tirar todas as fronteiras do mundo, não existir religião, e aí talvez todo mundo se sentiria, talvez, atingir uma utopia de democracia que não tem como você atingir. Então, essa declaração de independência de Israel não é aceita. Os ingleses saem. E aí eu quero uma guerra civil que estava já há 6 meses rolando. Lembrando que eles falaram não em 37, não em 47. E aí o que acontece? Os estados árabes em volta que já estavam formados, tem o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Iraque e o Egito. Vão tentar impedir que Israel consiga manter a sua soberania. Ou seja, ele declara independência, mas eles vão tentar impedir que essa soberania aconteça. Mas quando declara independência, ele já tem um exército preparado para defender fronteiras ou ainda não? Bom, você tem aqui um soldado israelense para 10 soldados árabes. 1 para 10? 1 para 10. Caramba. Uma arma para cada 7 soldados. O embargo militar é aplicado aqui. Ninguém vende arma para Israel. Só a Tchecoslováquia. Através da União Soviética. Caramba. Só para algumas pessoas entenderem sobre o apoio. Porque muita gente fala, não, porque os Estados Unidos só entra na história em 73.